Chega de moleza, vamos trabalhar? Matéria de hoje, história da igreja, a nossa história. E o ponto, a igreja entre os gentios. Olha aí na sua tela, a igreja entre os gentios, tá bom? Então, uma coisa importante, uma definição importante. Quando a gente fala gentil, muita gente não entende o termo gentil. No mundo, nesse período, antes de Jesus, nós temos o povo judeu, que é o povo que Deus escolheu para três motivos. Deus escolheu a nação de Israel, primeiro para mostrar a sua glória. Quando você vê os 10 mandamentos, quem já assistiu o filme ou leu na Bíblia toda a história do Êxodo, o povo saindo, aquele poder, as pragas que Deus lançou sobre o Egito, a abertura do Mar Vermelho, os milagres operados que Deus usou o seu instrumento, o seu servo Moisés. Quando a gente vê tudo aquilo lá, a gente está vendo a manifestação do poder de Deus, o Deus Todo-Poderoso operando, que é o Deus que nós servimos, o Deus que nós servimos. Então Deus escolheu Israel, primeiro, para mostrar a sua glória, o seu poder, segundo, para entregar ao mundo a sua palavra, as Escrituras. Deus escolheu Israel para entregar ao mundo a sua palavra, as sagradas Escrituras. Olha só que coisa maravilhosa esse registro. Deus escolheu o povo de Israel, a nação. E também para dar ao mundo o Messias. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é judeu. Então, Deus cumpre o seu plano e como instrumento ele escolhe uma nação, a nação de Israel. Então, no mundo, antes de Jesus, nós temos o povo judeu e os demais povos. Estes outros, a Bíblia chama de gentil ou pagão. Por que pagão? Porque não conhece a palavra de Deus. E o termo usado, você pode usar pagão ou gentil. Ou você, ou a pessoa era judia, pertencia à nação de Israel, ou ela era pagã, não conhecia o Deus verdadeiro, servia a outros deuses, outras divindades. Mas agora, com o surgimento da igreja, com a descida do Espírito Santo, quando é inaugurada a igreja, agora nós temos três povos. Nós temos o povo judeu, o povo gentil e a igreja, que é formada tanto de judeus como de gentios. Olha que coisa maravilhosa. E é isso que nós estamos estudando. Agora nós vamos estudar como que a igreja avançou no mundo pagão, ou seja, no mundo gentil. Então, o ser humano hoje, ele tem essas três condições dentro da teologia, do estudo da palavra de Deus. Ou é judeu, de natureza, nasceu descendente de judeu, ou é gentil, E se for gentil ou judeu, já pode ter aceitado Jesus Cristo como único Salvador. Então passa a pertencer à igreja. Olha que coisa maravilhosa. E é isso que nós vamos estudar. E o período que nós vamos estudar? Olha aí na sua tela. Desde o Concílio de Jerusalém, que aconteceu no ano 50, até o martírio de Paulo, no ano 68. Então, 50 depois de Cristo, até o ano 68 depois de Cristo. É o período que nós vamos estudar. Um período muito rico. O livro Atos dos Apóstolos é tudo que acontece nesse período. Acontece do dia do Pentecoste, Lucas vai narrando da descida do Espírito Santo até mais ou menos próximo do martírio de Paulo. Então esse período nós chamamos o livro Atos dos Apóstolos, ou tem gente que chama Atos do Espírito Santo. Olha aqui, que interessante, porque a gente vê em Atos dos Apóstolos a atuação do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa, porque ele veio para morar na igreja, e a igreja somos nós. Nós vamos aprender isso com muito cuidado, mas nós vamos entender que o Espírito Santo habita na vida do cristão. Olha que ponto maravilhoso. Muito bem. Olha aí na sua tela que texto interessante. Diz assim: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardares. Mas por que eu li esse texto? Porque
Na igreja primitiva, a igreja ela estava entre os judeus. A igreja estava entre os judeus, ela nasce com o povo judeu, mas o Espírito Santo começa a operar na vida dos pagãos, ou seja, dos gentios. Os gentios começam a receber também o Espírito Santo. E Deus dá até uma revelação para Pedro sobre purificação dos animais, mostrando que naquela revelação, a interpretação é que Deus estava chamando um novo povo para fazer parte agora da igreja, que a igreja não seria composta mais, ou não seria composta só de judeus, não, ela era envolver todos os povos. Olha que coisa maravilhosa. E o povo judeu tinha uma dúvida, os crentes, as pessoas que estavam servindo a Deus, tinham uma dúvida, porque no grupo tinha aqueles que achavam que a igreja deveria permanecer com todo o ritual do judaísmo, com todas as práticas do judaísmo, da religião judaica, e tinha os mais avançados, que achavam que não, que a igreja deveria de avançar e não colocar sobre o povo pagão, o povo gentil, as normas do judaísmo, que são os progressistas. E Paulo fazia parte desse grupo, Barnabé fazia parte desse grupo, que achava que a igreja deveria avançar e que aquelas práticas do judaísmo não deveriam ser colocadas sobre os gentios. Entendeu? Aí fizeram um concílio. No ano 50 depois de Cristo, fizeram um concílio. O que é um concílio? Uma assembleia. Uma assembleia para decidir qual deveria ser o comportamento dos crentes, daqueles que receberam o Espírito Santo, que não eram judeus, que não estavam na lei. Então tinha que ter uma norma. Fizeram uma assembleia entre toda a liderança da igreja, na época, toda a liderança, os apóstolos e os líderes, para decidir como seria o comportamento do povo gentil que estavam recebendo o Espírito Santo. Qual seria a norma, a conduta desse povo? Tá certo? Isso aconteceu, está registrado no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, tá bom? Bem, e aí o que decidiram? Pedro tomou a palavra, leia esse texto na sua casa, leia o capítulo inteiro, o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Depois Tiago, o irmão do Senhor Jesus, que era pastor da igreja de Jerusalém, tomou a palavra e falou. E falou a mesma coisa, olha, não convém colocar as normas, as leis sobre o povo gentil. Não, normas tão pesadas que nem nós conseguimos obedecer. Não convém. Mas daí ele fala, olha, importante que eles fiquem longe da prostituição, longe das coisas sacrificadas aos ídolos, longe da carne sufocada e do sangue. Não usar o sangue como alimento. É isso que não tem nada a ver com transfusão de sangue, tá? Não tem nada a ver. Depois nós vamos aprender essa questão aí quando estudarmos as testemunhas de Jeová. Mas voltando aqui. Agora a igreja avança. A igreja avança entre os gentios. Então agora eles estão livres para pregar, não tem mais barreira. A cerca que havia entre judaísmo e os gentios foi derrubada. O evangelho agora vai embora. O evangelho agora vai atingir todo o Império Romano. E é neste período que nós temos alguns livros. Atos dos Apóstolos, Cartas de Paulo, primeira carta de Pedro no capítulo 1 e verso 1 e algumas tradições. Então esses textos vão já começar a falar da igreja entre os gentios. Eu fiz um slide que tem um mapa, que tem um monte de cruzinha mostrando onde a igreja atinge o Império Romano. É um mapa que mostra o tamanho da igreja, como a igreja avança rapidamente até o ano 68, que é o martírio de Paulo. Olha quantas igrejas, quantas pessoas já têm servindo a Deus no Império Romano. Olha que coisa maravilhosa. Um trabalho aí, um destaque para o apóstolo Paulo. O Paulo, ele fez um trabalho maravilhoso, por isso que ele é chamado apóstolo dos gentios. Sabia disso? Muito bem. Então, a igreja agora avança em todo o Império Romano e 3 líderes se destacam. Os outros estão trabalhando também, todos estão trabalhando, mas tem um destaque aí especial para 3 líderes.
três líderes, Paulo, Pedro e Tiago. Paulo, Pedro e Tiago. Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Estes três líderes, os outros apóstolos, os outros discípulos, está todo mundo trabalhando. Está todo mundo trabalhando. Mas esses três, eu quero fazer aqui um destaque especial, porque tem literatura. Por exemplo, vamos começar por Tiago, irmão do Senhor. Tiago, irmão do Senhor, ele escreveu uma carta aproximadamente no ano 60. No ano 60 depois de Cristo. A carta para atender os irmãos da Judéia. Os irmãos da Judéia, os judeus. Ele era pastor. Ele era pastor e ele pastor de uma igreja de judeus. De judeus. Então ele tem uma carta. Ela é Epístola Universal, né? Que quer dizer Carta Universal de Tiago, irmão do Senhor. É fácil de ler essa carta, muito interessante. Ele trata muito das obras, porque ele está falando com o povo judeu. Ele está falando com o povo judeu. Então, ao ler a carta que Tiago escreveu, precisamos levar em consideração que Tiago está tratando com o povo judeu, com aqueles que já conheciam a palavra, que já foram criados no judaísmo, que já conheciam o Deus verdadeiro. Então, Tiago escreve uma carta para esse grupo, tá bom? É uma epístola universal, uma carta universal. E como que ele morreu? Eu coloquei até uma imagem de Tiago sendo apedrejado. Ele foi apedrejado. Por que ele foi apedrejado? Porque ele foram fazer uma pergunta para ele, se Jesus era o Messias, se realmente Jesus... Porque os judeus não queriam aceitar Jesus como Messias. E como ele era um homem piedoso, um homem respeitado, então foram perguntar para ele, Jesus realmente é o Messias? E ele falou, ensinou e falou, realmente Jesus é o Messias, começou a pregar a palavra, aí os judeus ficaram revoltados com ele, começaram a apedrejá-lo, jogaram ele para fora do templo, da escadaria do templo e começaram a apedrejá-lo, e ele ali sofrendo ali, aquele martírio ali. Aí diz a tradição que chegou uma pessoa com um pedaço de madeira, né, um palmo, um toco, e deu na cabeça dele para acabar de matá-lo. Diz a tradição que ele morreu dessa forma. Morreu como mártir, morreu realmente confessando que Jesus é o Senhor. Olha que coisa tremenda. Muito bem. Depois vem o apóstolo Pedro, que é o outro destaque também. Outro destaque. Então, Tiago pregava ali para o povo judeu. Agora, o apóstolo Pedro, ele escreve duas cartas, e ele está em Roma. Segundo a tradição, Pedro está em Roma, né? Ele estava ali, e ele escreve duas cartas, são cartas pequenas, mas importantíssimas, são cartas universais, cartas que ele escreve para toda a igreja. Então tem duas, a primeira carta de Pedro e a segunda carta de Pedro. A data mais ou menos que ele escreveu, ano 67. E segundo a tradição cristã, ele foi também martirizado, ele foi crucificado. Só que ele não queria ser crucificado, não achou que ele não queria ser crucificado como Jesus. Ele pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição. Bom, muito bem. Agora tem o apóstolo Paulo, que é o terceiro destaque. Então, três pessoas se destacam neste período do ano 50 ao ano 68. Tiago, irmão do Senhor Jesus, Pedro, Tiago, pastor de Jerusalém, da Judéia, Pedro, pastor em Roma, e Paulo, o apóstolo dos gentios. Eu coloquei aí esse slide, que mostra as viagens de Paulo, não é? Uns consideram 3 viagens, outros consideram 4 viagens missionárias, porque na última ele estava seguindo preso. Mas tem aí as viagens missionárias de Paulo, as igrejas que ele abriu. E Paulo, ele escreve 2 grupos de cartas, de epístolas. Um grupo de 9 cartas, epístolas, ele escreve para igrejas. Os irmãos que estão na igreja de Roma.
Roma é a primeira que vem no Novo Testamento. Então, aos romanos, aos irmãos que residiam ali na região de Roma. Os irmãos que estão na igreja de Corinto, ele escreve 2 cartas. Depois ele escreve aos irmãos que estão na Galácia, outra carta. Aos irmãos que estão na igreja de Éfeso, outra carta. Aos Efésios, e assim vai. Os Tessalonicenses, ele escreveu primeiro. Primeiro, sabia disso, embora no Novo Testamento venha numa sequência diferente, mas na ordem cronológica, e olha aí na sua tela, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha aí. Então, Tessalonicenses tem a data aí, ó. Ele escreve na cidade de Corinto. Então, ele está na cidade de Corinto e manda a carta para Tessalônica. Ele escreve no ano 51. A segunda ele escreve no ano 52, estando também na cidade de Corinto. Depois ele escreve, estando na cidade de Éfeso, no ano 55, ele escreve para os irmãos que estão em Corinto. A segunda, ele já estava na Macedônia, mas também remete uma carta para os irmãos que estão na cidade de Corinto. Vale a pena ler essas cartas, elas nos instruem muito. Ele escreve de Éfeso, no ano 57, ele escreve para os irmãos que estão na Galácia. Aí, estando em Corinto, no ano 57, ele já escreve para os irmãos que estão em Roma. Olha que interessante, embora ela apareça primeiro no Novo Testamento. Depois, em Roma também, aos irmãos que estão em Éfeso, em Colosso, que é os Colossenses, e por último, Filipenses, os irmãos que estão em Filipe. Então veja que Deus usou poderosamente, já no ano 62, perto do seu martírio. Então veja que Deus usou poderosamente o apóstolo Paulo, né, o apóstolo dos gentios. Mas ele escreveu só isso? Não, ele escreveu mais cartas. São as cartas ou epístolas pastorais. Já é dirigida para pastor. Olha que coisa interessante. Então, se você tem vontade de aprender o comportamento de um pastor, como deve ser o comportamento de um pastor, então precisa ler as epístolas pastorais. Então, ele escreve a primeira carta para Timóteo. Timóteo era pastor jovem, e Paulo ajuda muito Timóteo. Então ele está em Roma, no ano 62, que ele escreve a primeira carta para Timóteo. Agora entenda que essas datas são aproximadas, tá? São datas aproximadas. A segunda, olha aí na tela, Filemon. Na casa de Filemon tinha uma igreja. Então ele escreve uma carta a Filemon, porque o Filemon tinha um escravo de nome Onésimo que fugiu. Onésimo fugiu, mas aí acabou se convertendo e se transformou em um cooperador do apóstolo Paulo. Olha que coisa maravilhosa, o que o evangelho faz com a pessoa. Então ele teve um encontro com Cristo e começou a cooperar com o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo faz uma carta pedindo para que Filemon recebesse Onésimo, não mais agora como escravo, mas como irmão em Cristo. Olha que coisa maravilhosa. E Paulo fala, olha, se ele deve alguma coisa, põe na minha conta. Paulo chamou para ele a responsabilidade. Se Onésimo te deu algum prejuízo, põe na minha conta. Olha aqui, é uma carta facinho de ler, vale a pena ler. E ele escreveu também para Tito, estando em Roma no ano 65, ele escreve uma carta para Tito, né? Tito também pastor, uma epístola pastoral. Vale a pena ler. E aí ele escreve, estando em Roma, a segunda carta para Timóteo. Para Timóteo, a segunda carta, já por volta do ano 67, porque ele vai ser martirizado no ano 68, tá bom? Então estas são as cartas destas três pessoas que são usadas por Deus neste período, muito usadas por Deus. Depois nós vamos falar de João, vamos falar dos evangelhos, mas agora nós estamos vendo essas três pessoas que se destacam neste período. Tiago, irmão do Senhor, que vai trabalhar, vai pastorear judeus, então uma igreja formada por judeus, por isso que ele trata bastante de questões de obra. Então ele escreve para o povo judeu. Muita atenção quando ler a carta que Tiago escreveu. Já Paulo e Pedro também, né? Pedro também, mas um destaque maior para Paulo, porque Paulo é chamado o apóstolo dos gentios. É Paulo
que derruba essa fronteira, essa cerca, aí, esse impedimento e vai pregando. É por isso que ele tem uma chamada interessante, a chamada do apóstolo Paulo, né? O que Deus faz na vida do apóstolo Paulo. Muito bem, vou colocar o slide onde mostra Paulo na cadeia. Paulo ficava preso, mas não parava, não parava. O tempo que ele estava preso, ele estava escrevendo. Ele não perdia tempo, não. Ele ficava com segurança do lado, mas pregando a palavra, pregando a palavra. Ele não perdia tempo estudando, pedia material e ele produziu quase 50% do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros, 27 livros. Como nós temos uma carta que o autor é desconhecido, que é aos Hebreus, nós não sabemos quem escreveu. Eu já vi Bíblia escrito que carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, mas nós não sabemos se foi Paulo que escreveu, a verdade é essa. Se Paulo escreveu aos Hebreus, ele escreveu mais de 50% do Novo Testamento. Dos 27 livros, se considerarmos que Paulo escreveu, nós não sabemos. Deixar bem claro isso aí, nós não temos certeza, não tem como provar, mas há essa possibilidade. Se Paulo escreveu aos Hebreus, ele escreveu mais de 50% do Novo Testamento. Veja como foi usado poderosamente por Deus o apóstolo Paulo. Então agora a igreja ela vai se expandir, ela vai se expandir em todo o Império Romano. Todo o Império Romano, que agora fala o grego, e o Novo Testamento, essas cartas são escritas todas na língua grega, então ela vai, exceto a gente não tem certeza, por exemplo, Tiago está falando com os irmãos de Jerusalém, mas as de Paulo é certeza, né, para os irmãos de fala grega. Então, o que acontece? Elas vão circulando nas igrejas, esses documentos. Então imagina os irmãos na época, o que eles têm na época? Eles não têm Bíblia, não têm a facilidade que nós temos hoje. Eles não tinham, né? Não tinham a facilidade. Hoje, olha que bênção, você carrega uma Bíblia, olha, todos os 66 livros em um único volume. Olha que bênção. E Bíblias em aplicativo. A pessoa está com o celular, quer ler a Bíblia, no celular ali, já lê a Bíblia no celular. Lê a Bíblia ali, baixa ali, Bíblia online. Bíblia online. Lê a versão que quiser, sem pagar nada. Tem essa daí também. Eu vejo alunos, muitos dos nossos alunos, no nosso curso de teologia, não carregam mais a Bíblia em papel. Eu falo, irmão, vamos ler um texto de Paulo, né? A carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, que trata dos deveres dos pastores, dos presbíteros, enfim, dos diáconos. E o irmão ali na hora, ele digita ali no celular, já vem o texto. É mais rápido do que procurar na Bíblia de papel, né? Então muitos irmãos, para evangelizar, já não usam mais Bíblia de papel. Agora, na época, nós não temos essa situação. Nós não temos essa condição favorável. Então, irmão, nem dava para carregar a Bíblia, era enrolo. Já pensou? Não dava. Não estava unido ainda, nesse período ainda não tem todos os livros do Novo Testamento. Olha que coisa interessante. Eles não têm todos. Nós temos sim o Antigo Testamento, mas nem todos tinham em mãos o Antigo Testamento. Não tinham. E outro detalhe, grande número, quer dizer, a maioria era analfabeta. Você sabia disso? Entre o povo judeu não tinha, segundo uma pesquisa aí, alguns estudiosos, não tinha analfabeto na época de Jesus, entre os judeus. Porque era obrigação do pai ensinar o filho a ler e escrever. Era previsto na lei. Era dever do pai, né? do pai ensinar o filho a ler e escrever. Tem um argumento entre o povo judeu, não sei o autor, que dizia o seguinte: o pai que não ensina o filho uma profissão é o mesmo que ensinar o filho a roubar. O pai ensinava a ler e escrever e ensinava uma profissão. Vê que Paulo, ele era doutor, mas ele também tinha uma profissão, ele fazia tendas, uma profissão, vamos dizer assim, bem inferior à de um estudante, né? Quer dizer, doutor na lei, mas também sabia fazer tendas para se virar.
E essa é a filosofia do judaísmo, né? Prevista ali nos ensinamentos de Moisés. Tinha que ensinar a criança a ler, para ler a Torá, para ler a lei. Então todo judeu sabia, mas entre os gentios não era assim. Não era assim. Então como que eles faziam se não tinha Bíblia ainda? Circulava, é verdade, mas nem todos tinham uma Bíblia. Então, como que os pregadores faziam para que os irmãos aprendessem? Porque hoje nós temos. E naquela época, como era feito? Eu vou falar. Só que não é hoje, não. Na próxima aula, nós já vamos ver como vamos descobrir como que vai formar os 27 livros do Novo Testamento, como eles serão aceitos, né? E como era feito, que nós vamos aprender como que eles faziam, que técnica eles usavam para que o povo aprendesse a palavra de Deus, tá bom? Mas não é hoje não, na próxima aula.